Boa noite, graça e paz. Que bom ter você aqui conosco nessa noite. É uma alegria estarmos aqui. Como toda reunião, eu sempre falo que eu amo estar com vocês, eu amo essa reunião de mulheres. Eu acho uma reunião tão importante, onde o Senhor fala especificamente conosco. Né? Então, que você seja muito bem-vinda, você que está a primeira vez aqui, sinta-se em casa, né? E que nessa noite você abra os teus ouvidos, que você preste atenção em tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Assim como o Senhor falou comigo, eu creio que Ele vai estar falando poderosamente com cada uma de nós. Amém? Bom, então esse tema é um tema que o Senhor me deu, né? Batalha espiritual. Eu falei, Senhor, tem certeza? Ele falou, tenho certeza. Né? Porque tantos de nós temos passado por lutas, por dificuldades. Quantas têm passado por lutas aqui? Né? Eu acredito que todas, né? A nossa vida é uma luta diária, não é? Não é assim, gente? Cada dia a gente vem sendo um leão, né? Mas em tudo nós somos mais do que vencedoras. Porque Cristo já venceu na cruz por cada uma de nós. Então, em Colossenses, não precisa abrir ainda não, eu só vou estar comentando, não é o texto ainda principal. Mas Colossenses 1,16, ele fala assim: todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas por Ele. Tá? Então, tudo, tem coisas que a gente vê, né, que nós estamos aqui no mundo real, nós vemos, mas tem coisas que nós não vemos. Né? Mas não quer dizer que porque nós não estamos vendo, que não é real. E nós vamos estar vendo isso. Tá? Então, João 1,3 fala, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E agora eu quero que vocês abram comigo em Efésios 6, e nós vamos estar lendo juntas, do 10 ao 18. Então, vamos lá. Efésios 6, 10 a 18. Ai, pastora, mas é um texto tão conhecido. É conhecido, mas o Senhor sempre fala com novidade. E assim como Ele falou comigo, eu sei que Ele vai estar falando com cada uma de nós. Amém? Então, vamos lá. Todas acharam? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-os da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai, eu quero te louvar, te bendizer por esta noite. Eu quero agradecer desde já pela presença do teu Espírito, Senhor. Porque a tua palavra fala, sem mim nada podeis fazer. E nós estamos aqui na tua dependência, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale através da minha boca, que o Senhor ministre aos corações, que desde já o Senhor vá preparando, Senhor, a semente,
o coração de cada uma delas para cair em boa terra. E que venha gerar vida, que venha gerar transformação, que venha trazer cura, que venha trazer libertação, Pai, através do Teu Espírito Santo. Abre a mente, abre os ouvidos, Pai, para que elas possam ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço. Desde já repreendemos todo ataque do maligno. Repreendemos, meu Deus, todo dardo, toda seta, todo laço. Repreendemos, Pai, o inimigo de tentar roubar esta palavra, de cair nos corações. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e que o Teu Espírito haja com liberdade em nosso meio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então, queridas, o que a gente vê aqui, né? Que tanto os nossos inimigos, quanto as lutas que nós enfrentamos, elas são espirituais, né? E as armas também. As armas das quais nós temos que lutar, elas são espirituais, não são visíveis, né? Ninguém sai por aí com uma espada, como estava o desenho aqui, né? Ninguém sai por aí com uma arma, não. Elas são espirituais, e é isso que a gente tem que entender, né? Então, se a sua visão de mundo não inclui batalha, você está enganado, né? Ah, não, pastora, né? Mas tem certeza? Sim, gente, porque a nossa luta, ela é diária. Ela é diária, e nós vamos estar vendo isso, tá? Então, porém, em Lucas 10, 19, fala o quê? Eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras, em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então, desde o momento, gente, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que a gente vem conhecer o Senhor, o que acontece? Nós nos tornamos filhos. E a partir do momento que nós nos tornamos filhos, o diabo, o que ele quer fazer? Justamente ele vem o quê? Para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar, matar e destruir o quê? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, os nossos relacionamentos. Então, nós já somos um alvo do inimigo, tá? Por quê? Porque ele é inimigo de Deus. E nós, como filhos, nós somos o maior alvo de Satanás. Então, a gente tem que ter isso em mente na nossa vida, tá? Aí, o que acontece? Muitos acreditam na existência do diabo. Muitos acreditam. Só que vivem como se ele não existisse. O que quer dizer isso, pastora? Muitos acreditam na existência do diabo, mas as suas atitudes, a maneira como vive, não está preocupado com as consequências que isso pode trazer. Porque vocês sabiam que nós mesmos podemos dar legalidade para o inimigo agir na nossa vida ou não? Quem sabe disso? Nós mesmos podemos abrir, a gente fala brechas, né? Que são aberturas que dão legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Tá? Então, muitos acreditam no diabo, mas vivem a vida como se não existisse. Como se não houvesse consequências dos seus atos, das suas atitudes, da sua maneira de viver. Tá? Outros, o que acontece? Supervalorizam o inimigo. Então, o que acontece? Tudo é culpa do diabo. Tudo que acontece na vida, porque aconteceu isso, porque o diabo está furioso, porque, né? E não é bem assim. E nós vamos estar vendo isso hoje. Tá? Nós vamos estar vendo isso hoje. E outros não acreditam que ele existe. Então, tem esses 3 tipos de pessoa. Tá? Bom, a Bíblia, ela fala o quê? Que ele é real, que ele é astuto, que ele é ardiloso e enganador. E como eu já falei, o principal alvo dele é desviar os filhos de Deus do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Vocês sabem o que quer dizer a palavra Satanás em hebraico?
desviado. Tá? Ele é desviado. Ele era um anjo de luz, ele era um adorador no céu, né? E ele se desviou do caminho do Senhor. E ele quer fazer isso com os filhos de Deus. Quem aqui já parou para conversar, às vezes, com moradores de rua? E quando você vai conversar com eles, a maioria é desviado. Fala assim, nossa, eu conhecia a palavra, né? Ele conhece, né? Nós temos a Rose aqui que trata com muitos moradores de rua, e ela sabe o que eu estou falando, não é verdade? A maioria, gente, conhece a palavra, conhece a Bíblia, né? Então, é isso que a gente tem que entender, que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo vem para dar vida e vida em abundância. Então, nós temos que estar preparadas contra as astutas ciladas do diabo, né? Então, gente, a gente tem que entender, olha, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, se vocês quiserem anotando os textos, tá? Fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. O que ele está falando aqui? Que nós temos, tá, que estar com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com o nosso coração, buscando ao Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque a nossa luta não é carnal, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas. Tem pessoas, gente, que têm fortalezas na mente. Você vai conversar com essas pessoas e a palavra não entra. Ela não crê, ela não acredita. Ou muitas vezes, ela acredita nas mentiras que Satanás lança na mente dela. Então, o que ela acredita? Ela acredita assim, eu sou rejeitada, ninguém me ama. São mentiras, isso é sofisma. Mentiras contadas por Satanás como se fossem verdades. Isso é sofisma. Tá? Eu não consigo, eu não posso, ninguém me ama, entendeu? Um complexo de inferioridade. E isso são mentiras lançadas na mente das pessoas. E é isso que a gente tem que ver. E é contra isso que o Senhor já nos deu poder. Para que todas essas fortalezas e esses sofismas, que são mentiras contadas como verdades, sejam destruídas em nome de Jesus, tá? Mas para isso, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que conhecer a sua palavra, nós temos que estar cheias da sua presença. O que a gente sempre ouve um ditado popular que fala aí, mente vazia, oficina do diabo. Porque ele alcança vantagem. Quando a gente não está cheio da presença do Senhor, nós estamos cheios do quê? Né? Nós estamos cheios das coisas do mundo. Nós estamos cheias do engano, das mentiras. Tá? Então, embora nós vivamos como homens e mulheres, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não vamos lutar na força do nosso braço. Porque nós não temos poder para destruir demônios, o inimigo. Nós não temos, gente. Mas com o Espírito Santo em nós, nós podemos. E é isso que a gente tem que ter bem claro na nossa vida. Que nós, por nós mesmos, nada podemos. Mas com a presença do Senhor, sendo cheias do Espírito Santo, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Porque quando nós somos fracas, o Senhor nos faz fortes, tá? Então, quando estivermos passando por lutas e por dificuldades, nós temos que analisar qual é a origem. E é isso que eu quero que a gente vá refletindo nessa noite, tá? Porque existem 3 causas
que nós podemos estar passando por lutas e por dificuldades. Nem tudo é batalha espiritual, gente. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Porque, olha, pode ser fruto do nosso pecado. O que é pecado, pastora? Pecado é transgressão voluntária à palavra de Deus. Ou seja, eu sei que está errado e eu vou lá e faço. Pecado é desobediência. É eu saber o que eu tenho que fazer e não fazer. Vou dar um exemplo aqui bem básico e corriqueiro. Vamos supor, vem uma mulher e fala assim, pastora, me ajuda em oração. Pastora, eu estou passando muita luta no meu casamento. Estou passando muita dificuldade no meu casamento. Tá? Você ora por mim, você me acompanha, você me aconselha? Beleza, estamos juntos. Tá? Só que aí, essa mulher não perdoa o marido. Essa mulher é grosseira, é irritada, é goteira, não tem sabedoria nenhuma, só murmura. O que é murmuração? Oração para Satanás, porque é só reclamação. Só murmura, só reclama. Você acha que vai mudar alguma coisa no casamento? E você acha que é batalha espiritual? É fruto do quê? Do pecado, da desobediência dela. E não tomar uma posição e mudar. Em perdoar. O que a palavra fala? Que é para nós perdoarmos, para sermos perdoados. Então, se eu não estou perdoando, eu já estou errada. Eu já estou em desobediência. Tá? A maior necessidade da mulher, gente, é ser amada. Mas a maior necessidade do homem é ser respeitado. Então, se a mulher não respeita o homem, né, consequentemente, ele também não ama. Então, vira aquela guerra. Então, um tem que ceder. Só que a mulher sábia edifica a casa. Mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, queridas, isso não é uma batalha. Isso é um fruto que ela está colhendo das consequências do seu pecado, da desobediência. Está dando para entender? Agora, tem uma pessoa que está passando muita luta na área financeira. Ai, que dificuldade. Só que ele é uma pessoa dizimista, ofertante, generosa, ajuda as pessoas. Gente, se eu não cair com esse fio aqui, tá bom, porque eu sou estabanada. Está me enrolando tudo aqui. Os homens já levaram para o encontro que vai ter o sem fio. Então, até me perdi aqui, gente. Da pessoa que é ofertante, é dizimista, é fiel e está passando uma luta financeira. Tá, aí você vai conversar com a pessoa, você vai ver. Aí ela ganha 2.000 e ela gasta 4. E aí? É o diabo? Não. Então nem tudo é diabo, gente. É isso que a gente tem que entender. Tá? É falta de sabedoria em administrar a finança. Tá dando para a gente entender? Né? Então, a pessoa ela precisa ter sabedoria em administrar aquilo que chega às suas mãos. Tá? Porque ela está em obediência, ela está cumprindo os propósitos de Deus, mas ela gasta mais do que ela ganha. Né? E aí, sim, você está buscando ao Senhor, você está em obediência, você está fazendo tudo certinho, e vem uma luta muito grande contra você. Vou dar um exemplo. Tá? Então, o que acontece? Esses tempos atrás, antes da gente mudar para esse prédio, a gente estava orando por um prédio maior e tudo mais. E aí, eu fui descer a escada da minha casa e fala que as havaianas não soltam as tiras. Mas soltou. E eu caí da escada. Né? E o quê? Me machuquei, enfim, tive que ficar lá imobilizada, né? Eu creio que foi uma luta. Porque me parou, me paralisou, eu tive que ficar em casa, entendeu? Um outro exemplo, um exemplo melhor.
Há um tempo atrás, acho que eu já até contei isso para vocês. Eu morava em Londrina ainda, e o meu filho mais velho, ele tinha uns 10 anos. E entrou uma moça na minha casa para trabalhar. E na época, eu conversando com ela foi indicação de uma amiga minha, eu descobri que ela tinha mandado fazer trabalho para um cara que ela gostava. Ela soltou assim. E na hora eu falei, meu Deus, né? Quem que eu coloquei dentro da minha casa? Né? Enfim, a pastora, na época que eu caminhava, falou, manda embora, tira da tua casa, né? Só que o Espírito Santo falou para mim assim, não, conversa com ela, prega a palavra para ela. E eu comecei a ministrar, falando que ela estava errada, que Deus tinha o melhor, que ela não tinha um homem, e era um homem casado ainda, um homem casado para a vida dela, enfim. Comecei a ministrar, e ela foi entendendo, e ela entregou a vida para Jesus. E hoje ela é casada com um pastor. Olha que lindo que Deus faz. Imagina se eu tivesse desistido da vida dela, tá? Só que na época, o que aconteceu? Quando eu estava nessa batalha espiritual dela entender a palavra, antes dela entregar a vida para Jesus, um dia o meu filho mais velho estava em casa, estudando, ele tinha uns 10 anos, eu morava em apartamento, e eu tinha saído, de repente, ele me liga chorando, falando, mãe, estou vendo um monte de rato vindo até mim, um monte de rato. Chorando, era uma criança. E falou assim, mãe, só que a hora que eu subi na cama e falava, sai em nome de Jesus, eles explodiam igual bolinha de sabão. Né? Então, gente, era uma batalha espiritual. E foi afrontar quem? Meu filho. Para falar, agora desiste dela. Ó, eu estou vindo para afrontar teu filho. Então, é uma batalha espiritual. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Tá? Então, só que eu não desisti, glória a Deus, ela foi ganha e glória a Deus, né? Mas eu dei um prazo para o Senhor também. Eu falei, Senhor, depois dessa, eu dou um mês para ela se converter, senão eu vou tirar ela daqui. Falei, não quero não, né? Mas deu certo, gente, glória a Deus, tá? Então, meninas, a gente tem que ter discernimento, tá? Por isso, tá? Que a palavra lá em 1 Coríntios 11, 28, ela fala assim, examine-se o homem a si mesmo, tá? Porque nós temos que nos avaliar. Então, significa meditar sobre as minhas ações e analisar se eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus ou não. Eu tenho que me analisar. Espera lá, eu estou passando por batalha nessa área. Eu estou em pecado? Eu estou em desobediência? Está faltando sabedoria? Ou é batalha espiritual mesmo? Está dando para entender, meninas? Tá? Para a gente analisar. Como eu tenho que lutar? Ou eu tenho que me posicionar? Ou eu tenho que largar a prática do que eu estou fazendo? Ou eu tenho que ter sabedoria naquilo? Tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, sempre o inimigo vai tentar abalar o quê? As nossas emoções. E ele sempre vai vir na área que nós somos mais frágeis, porque ele sabe a fragilidade de cada um. Ele não vai vir na área que você é forte. Ele não vai vir naquela área que você nem não vai cair. Ele vai vir na área que ele sabe que você pode vir a cair. Tá? Então, por isso que eu tenho que... Vou dar um outro exemplo aqui. Coloquei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma jovem, tem bastante jovens aqui, né? Então, uma jovem que quer um homem de Deus, que quer casar, que sonha em casar, que busca isso no Senhor. E ela está firme aqui na igreja, ela está firme no MAG, né? Uma bênção. Aí aparece um serzinho, né? Só que ele não conhece a Cristo, ele não vem na igreja, mas ela fala, não, mas eu vou conseguir trazer ele. Pode ser que consiga, não estou falando que não, tá? Mas tem que buscar em Deus, se realmente é essa pessoa.
Aí o que acontece? Satanás é muito sutil, gente. Ele é muito ardiloso. E aí, de repente, ele começa a levar ela em lugares que não era para ela estar. Eles começam a caminhar com pessoas que não conhecem ao Senhor. E, de repente, essa moça vai deixando de orar. Essa moça vai deixando de ler a Bíblia. Essa moça vai deixando de vir ao mag, porque tem que estar com o namorado. Aí, daqui a pouco, ela cai em fornicação. O que é fornicação? É fazer sexo antes do casamento. E aí, o que Satanás fez? Desviou ela do propósito que Deus tinha para a vida dela. Qual é o propósito do inimigo? Desviar os filhos de Deus. Então, queridas, é isso que a gente tem que estar atenta, sabe? Porque a gente não pode brincar com o inimigo. Ele é ardiloso, ele é sujo. E ele nunca vai vir como uma coisa ruim. Ele vem muitas vezes, né? Por quê? Porque o pecado, gente, ele é bom. Quem fala que pecar não é bom, né? A palavra fala isso, que é desejável aos nossos olhos. Só que o salário do pecado é a morte, né? Principalmente a morte espiritual, que é bem isso, nos afastar dos caminhos do Senhor. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Enfim. Então, aqui em Efésios 6:11, ele fala assim: estais, pois, firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque ele é astuto. Então, eu tenho que estar firme nos caminhos do Senhor. Porque se eu estiver firme, o Espírito Santo vai estar ministrando no meu coração. Não faz isso. Não namora tal pessoa. Ele vai nos mostrar, tá? 1 Coríntios 6:12 fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? O Senhor fala: tudo para vocês é permitido, mas convém você fazer isso? Convém você ir naquele lugar? Convém você agir desta forma? Então é isso que ele está querendo dizer. Nós somos filhas. E como filhas, nós temos que fazer a diferença por onde quer que nós formos. 1 Pedro 5:8 fala assim: estejam alertas e vigilantes. Estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa tragar. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes. Por quê? Porque ele sempre, gente, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E ele não quer perder as nossas vidas. Então, ele sempre vai vir e vai vir rodear. E ele vai ver como você está. Ele vai ver como está a sua vida, ele vai ver se você ora, se você busca, se você está na presença do Senhor. Por quê? Porque quando nós estamos longe, que nem eu falei, sutilmente vamos deixando de orar, sutilmente vamos deixando de buscar, sutilmente vamos deixando de vir aos cultos, o que acontece? Nós vamos tornando uma presa mais fácil para o inimigo. Tá? Então, Tiago 4:7 fala o quê? Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitai-vos? Obedeçam a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, eu tenho que obedecer e resistir. Tá? A chave. Obediência e resistir. Resistir o quê? As tentações. Resistir aquilo que muitas vezes o inimigo coloca para que nós venhamos a pecar. Tá bom? No versículo 12 de Efésios, ele fala o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e forças do mal. Ou seja, não é contra pessoas. Muitas vezes você fala assim: ai, pastora, você não conhece meu pai, você não conhece meu marido, você não conhece meu patrão, você não conhece minha irmã, sei lá quem você está tendo luta hoje em dia. Mas a tua luta não é contra essa pessoa, mas sim contra principados, potestades que agem através da vida daquela pessoa
para trazer confusão, para te atormentar, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Então, é essa visão que a gente tem que ter, tá? Como eu falei, é o mundo espiritual. E nós não vemos, o que nós estamos vendo é a pessoa, mas não é a pessoa, mas sim o que está agindo através dela, tá? Apocalipse 12:13 fala assim, que quando Satanás caiu, ele trouxe 1/3 dos anjos com ele. Ou seja, ele é ardiloso, enganador ou não? Ele trouxe 1/3 dos anjos do céu com ele, gente. E que hoje viraram o quê? Demônios. Né? Para nos atormentar e nos tirar do propósito de Deus. Então, nós não podemos subestimá-lo, porque ele sempre está articulando contra as nossas vidas, né? Em Efésios 5, de 3 a 15, eu quero ler com vocês, podem abrir, só vira uma página para trás aí, Efésios 5, de 3 a 15. Muitas vezes, né, nós, como damos legalidade para demônios atuarem? A gente tem que entender que existe, gente, opressão e possessão. Opressão é quando assim, você se sente oprimida, acuada. É quando você se sente, parece que amarrada. Você se sente, muitas vezes, triste, angustiada, com um peso. Você não sabe de onde, você não tem força, você não tem energia. Isso é opressão. Possessão é quando o inimigo entra na sua vida. Então, existe diferença, tá bom? Então, nós podemos dar legalidade para o inimigo atuar na nossa vida, muitas vezes, também nos oprimindo, né? Então, eu quero que vocês entendam a diferença. Então, lá em Efésios 5, o meu subtítulo fala assim, o fruto da luz e as obras das trevas. Então, presta atenção. Mas a impudicícia, o que é isso, pastora? Impudicícia, falta de pudor, tá? E toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, né? Por quê que ele está falando? Ele está falando para as pessoas que já entregaram sua vida para Jesus. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos separados. Nós estamos num processo de santificação. Eu entreguei a minha vida hoje para Jesus. Eu já estou completamente perfeita. Não, é um processo, gente. Só que hoje eu tenho que estar melhor que ontem. E amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. Mas isso depende exclusivamente de quem? De mim. Das minhas atitudes, dos meus atos, né? Então, o que ele está falando aqui? Mas a impudicícia, a falta de pudor, a imoralidade. Antes nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Então, nós não podemos andar como as filhas das trevas. Então, o que acontece? Antes, eu falava besteira, falava palavrão. Antes, eu era sensual. Eu só andava com roupa agarrada, com roupa decotada, com saia muito curta, com shorts muito curto. Antes, eu era uma pessoa que transbordava lascívia. O que é lascívia, gente? É uma sensualidade exacerbada. Isso faz parte das filhas da luz? O que vocês acham? Não. Se eu entreguei minha vida para Jesus, se eu entendi o propósito dele para a minha vida, eu vou continuar agindo da mesma forma, indo nos mesmos lugares, às vezes, sei lá, em bares, em boteco, bebendo. O que vocês acham? É lugar para eu estar? É isso que ele está querendo dizer. Não convém aos santos. Porque a gente tem que entender, gente, que a transformação ela é de dentro para fora. Ela é de dentro para fora. Então, o meu exterior, ele tem que refletir o meu interior. Vocês estão entendendo?
Se eu continuo com sensualidade, com lascívia, com imoralidade, que é o que ele está falando aqui, que diferença eu estou fazendo? As pessoas estão vendo que eu conhecia Jesus? As pessoas estão vendo que a minha vida hoje é transformada, que hoje eu sou uma filha da luz? Né? Não bate. Ah, pastor, então eu vou deixar de me arrumar, eu vou deixar de andar bonita? Não, acho que não. Eu não estou falando nada disso. A mulher ela tem que ser bela e feminina, mas não sensual, não imoral. Sabe, queridas? É isso que o Senhor está falando aqui. O fruto da luz e as obras das trevas. Bom, vamos lá. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Então, antes eu fazia parte, eu sentava numa roda e eu conversava besteira, eu tirava sarro das pessoas, chocarrice é isso, tirar, zombar. Eu tirava sarro das pessoas, eu falava mal das pessoas, né? Ele fala, não convém mais, você não faz mais parte disso. Gente, a gente tem que entender que o nosso ouvido não é pinico, não é lixo. Se as pessoas estão falando alguma coisa da qual não convém, sai de perto. Não faz parte mais da tua vida, fofoca, conversas vãs. Sabe? Nós temos que ter postura das filhas da luz. Ou você continua fazendo parte das filhas das trevas? Com tudo isso, nós damos legalidade, gente. Se nós não nos posicionarmos. Sabe por quê? Porque a palavra fala que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Enquanto a gente não sabia, Deus não levava em conta, mas hoje a gente sabe. Então, se você está fazendo, você está em pecado. Se você está fazendo todas essas coisas aqui, você está em desobediência. E isso dá legalidade para demônios atuarem na nossa vida. Tá? Então, sabei, pois isto, nenhum incontinente, o que é isso? Que não tem domínio sobre si. Tá? Ou impuro, ou avarento. O que é avarento? Pessoa mesquinha, egoísta, que só se preocupa consigo mesma, que não ajuda ninguém, que não tem compaixão. Tá? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, não sou eu que estou falando, é a palavra que eu estou lendo para vocês. Tá? Portanto, não sejais participante com eles. Salmo 1 fala o quê? Não sentem na roda dos escarnecedores. Não faz parte disso. Tá? Pois outra hora eram trevas, mas agora sois luz. Então andai como filhos da luz. O nosso exterior, a nossa boca, as nossas atitudes refletem o que está no nosso interior. Então andai como filhos da luz. Antes a gente era treva, a gente vivia de qualquer jeito, mas agora não. Agora a gente conhece. Tá? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Porque é tudo coisa infrutífera, não é, gente? Essas coisas. Porque o que eles fazem oculto é só referir vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, tudo que está oculto, vai vir à luz. Por mais que você esteja fazendo escondido,
Deus vai trazer a luz. Tá? Desperta, ó tu que dormes. Gente, vamos acordar. Vamos ter postura de filhas amadas de Deus. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje nós estamos vivas com Cristo. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é nécios? Tolos. E sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Você sabia que a gente pode remir o tempo na nossa vida das bênçãos? Você sabia? Por quê? Porque a obediência atrai a bênção. E você sabia que a gente pode, com as nossas atitudes, muitas vezes, atrasar o que Deus tem para a nossa vida? Só depende de cada uma de nós. Né? Tá dando para entender? Amém? Então, vamos voltar lá. Bom, então, aqui a gente já falou o quê? Sobre sensualidade, o sexo ilícito, então, ou seja, a fornicação antes do casamento, adultério, tudo isso, gente, né? Lógico que atrai demônios, tá? Bom, fazer sexo com pessoa do mesmo sexo, né? A palavra fala que isso é abominação ao Senhor, tá? Então, a gente já viu aqui das palavras, né? Provérbios 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com o que sai da tua boca. Porque você pode matar ou abençoar uma pessoa. Você atrai bênçãos ou maldição através da tua boca. Palavras são lançadas. Então, cuidado com o que a gente fala muitas vezes no momento de ira, de raiva, com o que a gente lança muitas vezes na vida dos nossos filhos, ou mesmo contra nós mesmos. Eu sou uma burra, eu não presto para nada, eu não vou dar em nada, eu não consigo nada. Cuidado, você está dando legalidade para o inimigo usar isso na tua vida. Tá? Então, cuidado com o que sai da nossa boca. Tá? Bom, o que a gente vê aqui também, gente? A rebelião e o orgulho. O que é rebelião? É opor-se a autoridades. Toda autoridade instituída por Deus. Então, pais, patrões, pastores, líderes, governantes são instituídos por Deus. Ai, pastora, mas eu não concordo muitas vezes com o que o meu pai, com o que a minha mãe fala. Eu não concordo com o que o pastor fala. Amém. A gente muitas vezes nós temos a nossa opinião, mas nem por isso eu vou me rebelar. Gente, esse é o pecado de Satanás. Sabia disso? A rebelião e o orgulho. O que é o orgulho? Orgulho é muitas vezes achar que eu sou melhor que as outras pessoas, que eu sei mais do que meu pai, do que a minha mãe, do que meu patrão, do que o meu pastor, do que o meu líder. É achar que eu me basto, eu sempre estou certa, querer que a minha opinião sempre prevaleça sobre a vida das pessoas. Esse foi o pecado de Satanás. O orgulho que o levou a se rebelar contra Deus. A primeira manifestação, gente, de destruição na vida de uma pessoa é o orgulho e a rebelião. Cuidado. Você não está concordando? Vai orar e fala para Deus, não para as pessoas, que você vai estar contaminando. Isso são palavras vãs, isso é maledicência. Cuidado. Você não está concordando? Fala para o Senhor. Senhor, falou isso, aconteceu isso, mas pai, eu não estou sentindo. Então fala com Deus e Deus vai te responder. Deus vai tocar na vida do teu pai, Deus vai tocar na vida do teu patrão, Deus vai tocar na vida do teu pastor, do teu líder, do governante. A gente concorda com o que ele faz? Não, mas eu não vou me rebelar. Eu vou orar.
Senhor, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da vida dos brasileiros. Pai, toca na vida dele, muda a maneira de pensar, alcança a vida dele. É isso que a gente tem que fazer. E não amaldiçoar. Não trazer maledicência. Não contaminar as pessoas. É muito sério isso, gente. Tá? Então, para vocês terem uma noção, 1 Samuel 15, 23, pode anotar aí, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar como idolatria. Porfiar é querer que a sua opinião sobressaia. Deus equipara a rebelião como se estivesse fazendo macumba, pecado de feitiçaria. Olha só, tá? E o porfiar como idolatria. Por quê idolatria? Porque eu me idolatro, porque eu sei mais que todo mundo. Idolatria não é só imagens. Né? Eu sou a boa zona, eu sou a melhor que todo mundo. Tá? Então, olha, aí ele fala aqui, porquanto tu rejeitaste, está falando para Saul aqui, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou para que não sejas mais rei. Saul era rei e ele fala por causa da tua desobediência, por causa da tua rebelião, por causa do teu porfiar, Deus te rejeitou e está tirando o reinado de você. 1 Samuel 16, 23, fala assim, o espírito mal vinha sobre Saul. Quando Davi tocava a harpa, Saul se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Então, pela atitude de Saul, ele atraiu demônios para a vida dele. Tá? Pela atitude dele. Né? Deus não se deixa escarnecer, gente. Né? O pecado de Saul foi qual? A desobediência, a rebelião e o orgulho. Então, muitas vezes, sabe o que acontece? A gente vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus conhece as motivações. E Deus não se deixa escarnecer. Então, cuidado com o que você tem abrigado no teu coração. Tá? É um alerta, gente. Né? Saul era rei e livre. E pela sua desobediência, ele perdeu o reinado, foi atormentado por demônios e ainda morreu. Tá? Se a gente for ver o livro de Reis, eu estava lendo o livro de Reis esses dias, é uma ministração também tremenda. E é muito lindo, porque assim, todos os reis que buscavam o Senhor, que tiravam os altares para outros deuses, que quebravam a idolatria do meio do povo, que obedecia, que clamava ao Senhor, que andava em obediência, Deus abençoava, Deus prosperava, Deus dava vitória sobre os inimigos. Mas todo rei que deixava de buscar o Senhor, que buscava outros deuses, que não estava nem aí para o Senhor, eles eram vencidos pelos inimigos e mortos. Sem exceção. Vão ler o livro de Reis para vocês verem. Tá? Então, vamos lá, né? Crítico, ser uma pessoa muito crítica. Ai, pastora. Romanos 14, 10 fala assim, mas tu, por que julgas teu irmão? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Como eu falei, Deus vê o coração, nós vemos a aparência. Não julgue seu irmão. Né? Com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Isso a palavra de Deus fala. Tá? Outra coisa, 2 Timóteo 2, 16, 17 fala, evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porque os que agem assim promovem impiedade. Então, o que acontece? Muitas vezes eu ainda fico julgando, criticando e contaminando. E aí, o que ele está falando aqui? Evita as conversas inúteis e profanas, maldosas. Porque quando a gente julga, a gente está sendo maldoso. Né?
Porquanto os que agem assim promovem piedade. O pastor ministrou aqui no domingo, né? Você lembra que ele falou? Que a gente não pode estar julgando ninguém. A gente não tem esse direito de julgar ninguém. Somente um justo juiz, que é o Senhor. Né? Quando a gente julga, a gente está pecando, gente. A gente não conhece. Ele deu exemplo assim, quantas pessoas vêm até você e falam assim, ó, me perdoa, antes eu não te conhecia, agora eu te conheci, nossa, é tão diferente do que eu imaginava. Não é assim? Quantos já passaram por isso? Eu já. Né? Então, então por isso que a gente tem que pedir perdão, gente. Vai analisando. Você tem abrigado algum desses sentimentos no teu coração? Examine se o homem é assim mesmo. Medo. Né? 1 João 4,18 fala, o perfeito amor lança fora todo medo. E Salmo 27,1 fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Deus fala assim, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu te sustento, não temas porque eu sou teu Deus fiel. Deus fala, não temas em todo tempo para a gente. Quando eu tenho medo, o medo é o contrário do que? Da fé. E o que a palavra fala? Que sem fé, ninguém, né, verá o reino de Deus, que o Senhor não se agrada de quem não tem fé. Medo é o contrário da fé. Então eu tenho que confiar. Eu tenho que acreditar. Eu sou filha amada, e o Senhor vai estar me guardando. Tá? Aí obras da carne, que é o pecado, gente, que já foi falado aqui. Mas só para um texto, Marcos 7, 21 a 23. Pois do interior do homem é que vêm os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Então, cuidado com o que a gente está brigando. Julgo desigual. 2 Coríntios 14, 15. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Quem não crê no Senhor. Porque o que há comum entre justiça e injustiça? O que há comum entre luz e trevas? Né? Isso serve para quê? Para muitas vezes você vai fazer um negócio com uma pessoa que não tem a mesma visão que você, que crê no Senhor. E muitas vezes também, casamento, namoro, é julgo desigual. Tá? Que harmonia entre Cristo e Belial, ou seja, que harmonia que há entre Cristo e Satanás, né? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? Não tem como, tá? E por último aqui, gente, mexer com obras das trevas, ocultismo e idolatria. Né? Então, Êxodo 23 e 4, 20, versículo 3 e 4, ele fala, não terás outros deuses além de mim, falando da idolatria. Não farás para ti ídolo nenhum, imagem esculpida, nada que se assemelhe na terra, ou em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Tá? Salmo 115, ele fala assim, que as estátuas, elas têm olhos, mas não veem. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas têm mãos, mas não apalpam. Elas têm pés, mas não andam. Tá? Elas têm ouvidos, mas não ouvem. E sejam semelhantes a eles, todos que neles acreditam e que o fazem. Então, ele está falando assim, você fica como uma estátua. Porque cego tem entendimento, você não enxerga as coisas de Deus, você não ouve as coisas do Senhor. Então, torne-se semelhantes. Os que nele creem, tá? Só que idolatria, gente, não é só estátua. Eu posso idolatrar a mim mesmo. Eu posso idolatrar o meu marido. Eu posso idolatrar o meu trabalho. Eu posso idolatrar dinheiro, tá? Eu posso idolatrar sexo. Cada um tem um tipo de idolatria. E ele fala que não é para nós termos idolatria, tá? Aí, obra de macumbaria e feitiçaria. Levítico 19, 31. Fala, não recorra a médiums, né? Ou seja,
Nem busque a quem consulte espíritos mortos, pois vocês serão contaminados por eles. A gente está dando legalidade, se a gente recorre a isso. Tá? Deuteronômio 18, 10 a 12. Quem entre o povo entre o povo não se encontra alguém que queime seu filho ou filha, ou seja, sacrifícios, que a gente sabe que existe hoje, ainda, tá? Os satanistas, eles fazem sacrifícios, né? Nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações. Tá? Então, cuidado. Deuteronômio 7:26. Não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo detestarás e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Cuidado que você traz para dentro do teu lar. Cuidado. Tá? Objetos. Pede para Deus. Fala, Senhor, tem alguma coisa aqui que não é do Senhor, que pode estar trazendo algum tipo de maldição no meu lar? Me mostra. Me incomoda. E ele vai incomodar. Porque ele incomoda, gente. Tá? Ele incomoda. Que ele mostre para vocês. Tá? E arranca fora e queima. Não é dar para ninguém, nem jogar no lixo. É queimar. Tá bom? Bom. Agora, quais são as armadilhas de Satanás? Ele cega. 2 Coríntios 4:4 fala aqui. No qual o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Você já viu pessoas que muitas vezes estão no pecado, você vai falar, elas estão cegas? Você fala, mas ela não enxerga que ela está indo para um caminho de buraco, porque ela está indo para um lugar errado, porque ele cega o entendimento. Tá? Ele seduz com engano. Satanás, ele seduz. Ó, Apocalipse 2:9 fala, antiga serpente chamado diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. E 2 Coríntios 11:14 fala, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, que é o que eu falei, ele vem como uma coisa aparentemente boa. Tá? Ele rouba a palavra. Mateus 13:19, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Tá? Então, esse é o papel dele, gente. Chaves para ter vitória. Vamos lá, agora para as bênçãos, né? Tá? Então, a gente já viu a causa, a gente já viu as legalidades que nós podemos dar, as artimanhas dele, e agora nós vamos para a chave para a vitória. Efésios 6:10. O que ele fala lá? Para nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós só vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder se nós estivermos na sua presença. Então, primeiro, eu tenho que estar na presença. Tá? Vai pegando aí, gente. Tá? Aí, no versículo 11, eu tenho que vestir cada peça da armadura de Deus. Aí, pastor, eu vou sair vestida de armadura? Invisivelmente, sim. Tá? Invisivelmente, eu vou me revestir da armadura. Então, no versículo 12, ele fala que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra demônios e forças do mal. Que não é contra carne e sangue, mas contra forças do mal. Eu tenho que ter isso bem claro na minha mente. No versículo 13, ele fala que eu tenho que resistir no dia mal. Então, vai ter dia mal. Certo? E depois de ter vencido, eu tenho que permanecer. Eu não posso baixar a guarda. Por quê? Porque eles andam ao derredor. Não é porque você venceu uma batalha hoje, que amanhã você não vai ter outra. A nossa luta é até a volta de Cristo Jesus. Por isso que eu não posso baixar a guarda. Tá? Eu tenho que me colocar o cinturão da verdade. Quem que é o pai da mentira? Satanás. João 8,44 fala, Satanás é mentiroso e é o pai da mentira. Então, se eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou filha de quem?
Como que eu vou ter autoridade para vestir a armadura de Cristo e colocar o cinturão da verdade se eu minto? Se eu estou mentindo, eu já abri uma brecha. Vocês estão entendendo? Na minha armadura? Para já levar uma flechada do inimigo. Está dando para entender? Então, eu não posso, gente, ser uma pessoa mentirosa. A palavra fala assim, sim, não, não. O que não passar disso não provém de Deus. Tá? Eu tenho que ser uma pessoa que fala a verdade e que assume os nossos erros. Eu fiz mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu fiz isso sim. Tá? E me arrepender, né? Vestir a couraça da justiça, que é aquilo que a gente falou, não julgar as pessoas, não ser injusto com as pessoas. Se eu estou julgando, eu já estou sem a couraça. Já estou com brecha. Calçar, no versículo 15, calçar as sandálias do evangelho da paz. Então, eu tenho que levar a palavra por onde eu for. Só que eu tenho que levar com a Bíblia debaixo do braço? Não. Eu tenho que levar com as minhas atitudes, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de me portar, com a minha maneira de falar, de agir e de pensar. Tá? Então, eu vou levar a palavra por onde eu for. Eu vou ser pacificadora. Onde tem confusão, eu vou trazer a paz. Eu não vou ser aquela que vai lançar mais lenha na fogueira, que vai trazer mais confusão. Eu vou trazer a paz. Tá? Vestir o capacete. Outra coisa que eu pus aqui. O escudo da fé, no versículo 16. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Pastor, então precisa estar na igreja? Precisa. Precisa. Por quê? Porque eu faço parte de um corpo de Cristo. E nós fazemos parte de um quartel. A igreja é um quartel. E juntos nós somos mais fortes, porque nós temos o mesmo inimigo. A palavra fala que a gente nunca pode caminhar sozinho. Que a gente sempre tem que caminhar de 2 em 2. Por quê? Porque quando um estiver fraco, o outro vem e levanta. Então, eu tenho que estar no meio do corpo de Cristo. Tá bom? Então, tudo isso faz parte de eu ter vitória. Tá? Capacete da salvação. É onde vem o ataque, na mente. Né? É onde ele vem nos atacar, na nossa alma, nas nossas emoções. Então, eu tenho que estar cheio o quê? Da palavra de Deus, buscando ao Senhor, enchendo a minha mente com as promessas do Senhor. Tá? Por isso, eu tenho que ler as Escrituras. E no versículo 18, orando em todo o tempo, vigiando e perseverando. Tá? Atos 4:31 fala que quando eles terminaram de orar, o lugar tremeu e ficaram cheios do Espírito Santo. E com coragem saíram anunciando a palavra. Eu só vou ter coragem, gente, se eu buscar o Senhor, se eu orar, se eu conhecê-lo. Tá? Eu tenho que declarar a palavra, porque ela é a nossa espada. E a espada, ela serve tanto para atacar, quanto para defender. Quando vem outra espada, eles colocavam, muitas vezes, a espada. Então, a espada, gente, é o que nos sustenta. Por quê? Porque é onde estão contidas promessas. É onde a gente tem esperança de que algo novo vai acontecer. Que o Senhor está indo à nossa frente. Tá? Eu tenho que jejuar, porque Mateus 17:21 fala, mas essa espécie de demônio só sai pela oração e jejum. Então, muitas vezes, né, ele fala às vezes essa casta de demônios, né? Algumas versões, só com jejum e oração, tá? Eu tenho que, então, me arrepender e me posicionar, tá? Do que eu estava praticando. Eu tenho que reconhecer e mudar minhas práticas. Tenho que abandonar o pecado, porque algumas batalhas só são vencidas pela obediência. Pela obediência. Promessas. Romanos 8:31. A que conclusão chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir o pessoal da música, tá? Colossenses 2:15. A batalha já foi ganha por Cristo na cruz.
Ele despojou as autoridades, poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. E 2 Crônicas 20:17, vamos à peleja? Porque nessa peleja você não terá que pelejar, porque é o Senhor quem peleja por nós. Amém? Amém? Então agora, queridas, nós vamos estar ouvindo um louvor. E você que estiver passando por uma luta, na qual você não tem conseguido enxergar a vitória, você está desanimada, ou você está se sentindo muitas vezes triste, angustiada, oprimida, ou você reconheceu que existem práticas que você precisa mudar na sua vida, e você quer colocar diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais ser assim. Hoje eu vou ter uma postura de filha da luz. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo está se fazendo novo. Conforme eles forem louvando, eu vou chamar aqui na frente as líderes de célula. E eu vou chamar aqui na frente as diaconisas. E você vai falar para ela: olha, eu estou passando por essa luta. Eu quero ver isso na minha vida. Ou eu quero hoje deixar de fazer tal coisa que eu estou fazendo. Eu quero fechar todas as brechas que eu mesma às vezes estou dando legalidade para o inimigo agir na minha vida. Tá? Então, analise esse homem a si mesmo. Analisa a tua vida como está. Hoje é o dia de você sair daqui mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso me posicionar. Eu preciso ter mudanças de atitudes. Eu preciso reconhecer.